O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quando eu meditava sobre as leituras de hoje, o que me vinha ao coração era a importância que para nós tem o desejo da paz. Já notaram como a paz está sempre presente na nossa liturgia, na nossa oração? Foi com essa oração que Jesus Cristo, aliás, com essa saudação que Jesus Cristo saudou os apóstolos depois da ressurreição. Naquele momento onde tudo parecia perdido, onde eles estavam fechados no cenáculo por medo dos judeus, Jesus chegou no meio deles e disse: a paz esteja convosco. E para nós, a paz é muito preciosa. Na missa sempre pedimos, né? Na oração do Cordeiro de Deus, a última exclamação diz: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Dai-nos a paz. Também quando nós desejamos a paz uns aos outros, a paz para nós é fundamental. E Jesus hoje no Evangelho nos dá o caminho de uma paz concreta. Jesus é muito concreto. Parece inclusive que o Evangelho de hoje morde, de tão concreto que ele é. Um dos evangelhos talvez mais duros de toda a Sagrada Escritura. Diz o Senhor: não enfrenteis quem é malvado, oferece-lhe também a face esquerda, dá-lhe também o manto, caminha 2 quilômetros com ele, dá a quem te pedir, amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Evangelhozinho duro, não é? O perdão aparece muitas vezes no Evangelho por um sentido muito simples. É porque é difícil. Se fosse fácil, bastava que Jesus falasse uma vez. Mas Jesus várias vezes insiste sobre o tema do perdão. Não guardar vingança, não guardar rancor, muitas vezes. E esse é um caminho concreto de paz. E é revolucionário. Antes de Jesus, nenhum outro sábio ou profeta tinha ousado dizer: amai os vossos inimigos. De jeito nenhum. Essa novidade é de Jesus. Não havia antes. O máximo que tinham conseguido antes foi essa história do olho por olho, dente por dente, né? Que já foi um grande avanço. Imaginem só. Antes do olho por olho, dente por dente, a vingança não tinha limite. Se você queimava um campo meu, eu queimava o seu campo, a tua casa, matava 3 filhos e aí o próximo que se vingasse, vingava ainda mais, né? Então, olho por olho, dente por dente, já começa a melhorar. O cara arrancou o seu olho, então você só tem o direito de arrancar um olho dele, e é um só. Olho por olho, dente por dente. Agora, Jesus vai muito além. Amar os vossos inimigos.
dar a outra face, oferecer o manto. Como é que nós podemos engolir uma palavra dessas, né? E Jesus não volta atrás, hein? Eu vinha falando já para vocês nas últimas homilias, que eu aconselho que vocês leiam com calma, né? Os 3 capítulos de Mateus, que são o Sermão da Montanha. Capítulos 5, 6 e 7, né? Começa pelas bem-aventuranças e termina pela porta estreita. É o Sermão da Montanha. E dei uma olhadinha também como nesse capítulo aparece várias vezes o tema de ser filho de Deus. A filiação divina é a base da moral do Novo Testamento. Por isso, lá nas bem-aventuranças ele diz: bem-aventurados os construtores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. E hoje, do mesmo modo, Jesus não volta atrás, ele diz: assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Aí vocês olham para mim, e eu também olho para os meus mestres, né? Os meus diretores espirituais, e digo: mas então, agora é fácil assim, é? Quer dizer então que o malvado vai levar a melhor? Que o pequeno não pode se proteger? Não vai existir mais então tribunal? Quem fez aí direito vai perder o emprego? Acabaram as prisões? O malvado vai realmente suplantar o pequeno? Essa é a solução para o mundo? Mas não parece o fim da picada? Essa é a solução definitiva, viver o evangelho assim? E a resposta é a seguinte: o fim da picada não é, mas o mais certo é que eu não sei. Não sei por quê, porque a humanidade nunca viveu isso. Nunca em seu conjunto a humanidade viveu este capítulo do evangelho na sua radicalidade. Nunca. Nós não sabemos como seria o mundo se todos amassem os seus inimigos, fizessem bem aqueles que os odeiam, se nós dessemos o manto e andássemos 2 quilômetros. Nós não sabemos. Que coisa, não é? 2000 anos de evangelização, o evangelho pregado nos 5 continentes, em todas as línguas do mundo, e nós ainda não tivemos a experiência de uma verdadeira civilização do amor. Não tivemos. Ué, padre, então é só poesia? Papel molhado? Não dá em nada? O evangelho então não tem fruto? Não, não é isso. Nós não sabemos como funciona se a humanidade inteira se converte, mas nós temos a experiência de pessoas concretas e grupos concretos que viveram a radicalidade desse evangelho. E o que nós vemos nesses homens, mulheres e grupos? Pessoas que encontraram o caminho da paz, não só para si, mas encontraram o caminho da paz também para os outros. Eu já estou fazendo agora a minha 4ª homilia. Vou repetir uma história, não tinha repetido nenhuma até agora, mas agora eu vou repetir, que eu acho que vale a pena, né? Na nossa diocese, nós temos um casal que está em processo de beatificação, não sei se vocês sabem disso. A Zélia e o Jerônimo, inclusive o meu orgulho é que eles moraram na minha terra natal, inclusive construíram a capela onde eu cresci, né? Onde eu fui educado na fé. Zélia e Jerônimo. Tiveram muitos filhos, inclusive um dos filhos deles é o franciscano que assina a Bíblia da Ave Maria, a tradução da Bíblia Ave Maria, né? E tem uma história muito interessante da Zélia, que eu acho que vale a pena nós recordarmos. Eles tiveram muitos filhos, mulheres e homens, porém também perderam 4. 4 faleceram quando eram ainda bem pequenos, né? E um dos casos dos filhos que faleceram é o seguinte: a Zélia deu à luz a um menino, e o que aconteceu foi que esse menino, logo depois a Zélia, nossa mãe, logo depois, será que é o outro microfone está melhor? Alô? Logo depois que a Zélia deu à luz, ela pegou uma doença que a impedia de amamentar. Eles eram os donos de uma fazenda chamada Fazenda da Santa Fé, lá no município do Carmo. E o que a Zélia fez? Como era costume na época, né? Ela encontrou uma vizinha, né, que morava ali perto da propriedade da fazenda,
e pagou a ela para que ela fosse a ama de leite do seu filho. Porém, ela foi uma grande infelicidade, porque aquela mulher, infelizmente, não agiu corretamente com a criança. Ela recebia o dinheiro, mas não era generosa, não dava de mamar ao filho da Zélia. E por causa disso a criança veio a óbito, faleceu. E qual foi a atitude da Zélia? Muito interessante, né? A atitude da Zélia foi a seguinte: já que eu perdi um filho, agora eu vou ter o seu filho no lugar do meu. Levou a família para morar com ela, cuidou do menino da família, deu a ele instrução que aquela família não poderia ter dado. E o menino depois, com a instrução e tudo, né, foi uma pessoa que conseguiu se levantar na vida, né? E essa atitude da Zélia converteu aquela mulher. A gente olha para uma situação dessas e fala: meu Deus, o que é isso? Não haveria direito nenhum de fazer uma coisa dessas. Mas esse é o caminho do Evangelho. Como diz São Paulo hoje na segunda leitura, é loucura para o mundo. Mas o que eu quero ganhar nessa vida? Um papel? O castigo daquele que fez o mal? Ou eu quero ganhar o meu irmão? Ou eu quero ganhar a pessoa para Deus? A Zélia poderia ter ido na justiça e o rigor da justiça puniria aquela mulher, mas ela teria perdido uma alma e ela ganhou aquela família. Conto agora outra história, não sei se vocês se lembram, viralizou inclusive há um tempo atrás, em 2019, uma cena do Papa Francisco beijando os pés de dirigentes da África. Não sei se vocês se lembram disso. Eram 2 casais e um ministro de um país da África, que foram ao Vaticano, e o Papa Francisco beijou os pés deles, pedindo a paz. Isso foi em 2019. Eu, pessoalmente, naquela época, não entendi direito o que estava acontecendo. Não tive tempo e não pesquisei, não li, não sabia, né? Mas eu fui entender esse ano. Aqueles homens e mulheres que estavam lá eram os dirigentes do país mais jovem do mundo, o Sudão do Sul, que desde o momento em que foi fundado, vive numa terrível guerra civil. Religiosas assassinadas, mulheres de pastores protestantes estupradas, crianças morrendo de fome. Todos os dias morre alguém naquele país por causa da violência ou por causa da fome. No mesmo dia em que o Papa beijou aqueles pés, 50 pessoas foram assassinadas no Sudão do Sul e 26 ficaram feridas num roubo de gado. Olha isso. O plano do Papa Francisco era que eles estivessem ali no Vaticano e logo depois visitassem o Sudão do Sul. Mas a pandemia o impediu. Mas agora eu vou contar melhor a história. O Papa Francisco, com a ajuda do bispo anglicano e do pastor da igreja metodista, que tem muita influência também sobre o Sudão do Sul, conseguiu que os partidos rivais fossem ao Vaticano e fizessem 24 horas de retiro rezando juntos. Aqueles dirigentes que estavam lá eram inimigos entre si, numa guerra civil. E eles ficaram 24 horas rezando juntos. E no final foi quando o Papa beijou seus pés. E agora, em fevereiro desse ano, foi quando o Papa conseguiu ir ao Sudão do Sul. E assim ele disse na sua homilia. Na sua primeira intervenção, sentado ao lado do presidente, o Papa não esteve com rodeios. Disse: é hora de dizer basta, sem si nem mais. Basta de sangue derramado, basta de conflitos, basta de violências e recíprocas acusações sobre quem as comete. Basta de deixar a míngua de paz, este povo sedento de paz. Basta de destruição, é hora de construir. Deixe-se para trás o tempo da guerra e surja o tempo da paz. É tempo de passar das palavras aos atos. É tempo de virar a página. É tempo do empenho em prol de uma transformação urgente e necessária. O processo de paz e reconciliação exige um novo salto. Deem-se as mãos para levar a bom termo o acordo de paz, bem como o seu roteiro. O Papa parece que ficou doido, né? Como é possível que há alguns anos já
e sem contar antes da emancipação, de guerra civil. Você olha para o outro partido e fala, eles mataram os meus pais. O outro olha para aquele e fala, eles mataram os meus irmãos. É guerra, tem sangue derramado. E agora chega um homem aqui e diz que nós temos que viver em paz, que nós temos que dar a mão uns aos outros e nos perdoarmos. Isso é loucura. Vários países desenvolvidos ajudam o Sudão do Sul. Sabe como é que os países ajudam? Dando armas. Pois é. E a guerra não termina. Pois é. O que seria do mundo se ele vivesse a mensagem de Jesus? Eu não sei. Não sei. Mas sem dúvida nenhuma esse é um caminho de paz. O Papa poderia ter dito, eu não tenho nada a ver com o Sudão do Sul. Quem me constituiu guarda do meu irmão? País jovem, né? Eles que se resolvam. Ou então poderia chegar lá e dizer, você pecou nisso, nisso e nisso. Você errou nisso e nisso e nisso, né? Se arrependam, se convertam. E não. O Papa diz, viremos a página. Perdoemo-nos. Não enfrenteis quem é malvado. Oferecei-lhe também a face esquerda. Dai-lhe também o manto. Caminha 2 quilômetros com ele. Dá a quem te pedir. Amai os vossos inimigos. Rezai por aqueles que vos perseguem. É isso que o Papa disse. Parece loucura, mas é o que o nosso mestre nos ensina. Talvez hoje, quando você volte para casa, você também precise perdoar alguém. E com certeza com coisas menos graves do que uma guerra civil. Mas é necessária a reconciliação. Padre, essa vai ser a solução definitiva? O meu inimigo nunca mais vai me fazer o mal? Eu não sei. Não dá para saber. Eu só sei que entre homens e mulheres pecadores só tem um jeito de viver em paz, perdoando e pedindo perdão. Sem isso, entre pecadores é guerra. Não tem outro jeito. Padre, mas é a solução definitiva? Eu não sei. Jesus é que nos garante. Eu não. E Jesus nos garante que esse é o caminho da paz. Por isso, em nome de Jesus Cristo, como seu sacerdote, eu digo a todos vocês que a paz esteja convosco. Não percam a paz. Não percamos a paz. Viremos a página. Construamos uma nova história. Não fiquemos queimando até o final a mágoa e a vingança. Isso não nos leva a nada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.